A paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da história de Elias e sobre, digamos assim, a salvação daquela viúva de Sarepta. Muitas pessoas se atentam nesse texto de 1 Reis 17, se atentam na parte da farinha não acabar na panela e do azeite não acabar na botija. Mas o que as pessoas não se atêm é que o maior objetivo de Deus na vida daquela viúva era primeiro salvar a vida dela e a vida do filho dela, porque ambos iam ter a sua última refeição. Mas Deus enviou Elias e através da vida dele a provisão veio na vida dela e também na vida de Elias. Depois seu filho morreu, mas foi ressuscitado através da vida do profeta Elias. E no fim ela praticamente confessa que Deus é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Praticamente é salva ali. Eu quero me ater a essa questão no texto e refletir, trazer uma reflexão também para a nossa vida a respeito disso. Antes, quero pedir para você que curta, compartilhe, se inscreve no canal, para que a gente possa crescer cada vez mais, esse canal chegue a cada vez mais pessoas. E é isso, aqui eu falo da palavra de Deus e vamos direto para o texto. Dando contexto, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Elias, o tisbita, né, que morava na região de Gileade, morador de Gileade, ele chega diante, no 1 Reis, capítulo 17, ele chega diante de Acabe, rei de Israel, e diz basicamente que não haveria chuva em Israel, né, não haveria orvalho nem chuva cairia sobre a terra durante alguns anos, até que através da palavra dele viesse novamente a chover. Depois disso, Deus envia Elias para um ribeiro chamado Querite. E esse ribeiro, é muito interessante o significado desse ribeiro, que significa lugar de corte ou lugar de separação. Basicamente ali Deus estava separando, como se fosse separando Elias para esse ministério, digamos assim, de ser profeta. Depois a água do ribeiro acaba e Deus manda Elias ir para um lugar, uma cidade chamada Sarepta, que ficava na região de Sidom, na Fenícia. E aí você pode pensar, né? Tá, Deus mandou Elias sair do Querite e ir para Sarepta, e você pode pensar que era tipo daqui a ali. Só que no caso era 160 quilômetros de distância. Era fora da nação de Israel, era na Fenícia, na região marítima ali, né, à beira do mar Mediterrâneo. Era bem longe. Elias sai do ribeiro de Querite, vai até Sarepta. O significado desse nome também, dessa cidade de Sarepta, é também muito interessante, que significa lugar de fundição, ou lugar de refinar o metal. E isso também é interessante porque diz respeito ao que Deus estava fazendo também na vida de Elias, o significado do nome da cidade. Porque ali, digamos assim, Deus começou a moldar Elias, e começou a refinar ele e demonstrar o poder de Deus através da vida dele. Chegando ali, havia uma mulher viúva, né? Deus já havia avisado Elias que ele chegaria nessa cidade e teria uma mulher viúva que ali ia sustentar ele. Chegando ali, realmente a mulher viúva estava ali. Ele pede água, pede pão para ela. E o que ela diz basicamente o que eu tenho de recursos aqui é só para fazer um último bolo para mim e para o meu filho comer, para a gente fazer a nossa última refeição e depois morrer. Ou seja, morrer de fome, né? Porque não haveria mais nada. O que Elias fala para ela? Não temas, porque faz exatamente do jeito que você falou, vai lá e faz esse último bolo, mas faz primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai se acabar e nem o azeite da botija. O que acontece? O milagre acontece, realmente a farinha não acaba, Elias se alimenta e ela também, e Elias fica na casa dela, e durante muitos dias essa farinha e esse azeite duram, não se acabam. E a Bíblia conta que depois de muitos dias acontece uma situação, que é o filho dessa mulher fica doente e morre. Uma vez que o filho dela morre, ela chega diante de Elias, o profeta, e fala: homem de Deus, o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste me lembrar das minhas iniquidades e matar o meu filho? Como se ela me dissesse: poxa, o que eu fiz para você, Elias? Para você vir até a minha casa e... poxa,
meu filho morreu, e agora? Basicamente, Elias pega o filho dela, leva até o quarto dele, e ali ele se deita diante do menino, ali suplicando a Deus para que ressuscitasse o menino. E Deus ouve, né, o clamor de Elias, e o espírito volta novamente para o menino, e o menino vive. Ou seja, Deus ressuscita esse menino, filho dessa viúva. Depois disso, Elias desce até o local que a viúva estava. E eu quero me atentar nesse versículo. E Elias diz da seguinte forma, né? Diz para ela, ó, aqui está teu filho vive. E aí eu quero me atentar para a resposta dela. A resposta dela é a seguinte, e esse é o último versículo do capítulo 17, de 1 Reis. A resposta dela é a seguinte: então a mulher disse a Elias, nisto conheço, agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha o que ela fala. Depois desse milagre, depois do filho dela ressuscitar, ela olha para Elias e reconhece, você é um homem de Deus. E também reconhece que as palavras do Senhor estavam na boca de Elias. Como se ela dissesse, você não é uma pessoa que apenas diz que teme a Deus, mas isso não se reflete na sua vida. Você não é só uma pessoa que apenas fala de Deus, mas isso não se reverte, isso não reflete nas áreas da sua vida, tanto espiritual, tanto profissional, tanto familiar. Não. É como se ela estivesse dizendo, você, Elias, é uma pessoa que fala de Deus e vive o que você fala. E Deus é contigo. E através dessa situação, eu vejo que realmente Deus está com você. E que a palavra que você fala não é só uma palavra qualquer, mas realmente é a palavra de Deus. Isso é interessante, porque ela era uma mulher estrangeira. E na Fenícia havia muitos deuses, era uma nação politeísta. E ela, no meio daquela nação politeísta, uma mulher estrangeira temia o Deus de Israel. Olha só que interessante. E ela reconhece em Elias que ele era um homem de Deus. Tanto é que a primeira vez que ela encontra Elias, quando ela vai responder a Elias, ela fala, vive o Senhor, teu Deus. Olha só o que ela diz. Então ela conhecia o Deus de Israel. Mas ela conhecia o Deus de Israel, mas nunca tinha visto a manifestação do Deus de Israel. E ela viu na vida dela, na vida do filho dela, através da ressurreição. E nesse versículo 24, praticamente aquilo que ela faz é uma confissão de fé. Reconhecendo que Deus era na vida de Elias, que a palavra que saía da boca dele realmente era da parte de Deus. E consequentemente, poxa, ela estava crendo. Ela estava crendo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Né? Não era apenas um ídolo fundido pelas mãos humanas que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. E o que eu entendo com esse texto? O que eu entendo com esse texto e essa reflexão que eu quero trazer para a nossa vida, já finalizando esse vídeo. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. E Elias, ele passou por um processo de separação, de corte, que foi quando ele estava no Querite. Indo para Sarepta, ele passou por um processo de fundição, né? Um processo de refino do metal. O significado do nome Sarepta é esse. Né? Então ele passou ali por um processo de refino de Deus, um processo de molde. Fundição significa derreter o metal e colocar no molde. Então ali Elias passou por um molde do Senhor. Né? Ele foi moldado a sua identidade como profeta e como homem de Deus. E consequentemente, aquela situação impossível que era a ressurreição daquele menino que estava morto, foi a manifestação de Deus na vida daquela mulher que propiciou que ela viesse a acreditar no Senhor. Então o que eu quero dizer é que todas essas situações difíceis que pode haver na sua vida, isso vai corroborar para que as pessoas vejam o milagre acontecendo e venham a ser salvas através do seu testemunho. A ideia central desse vídeo é essa. Toda situação impossível que ocorre na sua vida serve para que isso seja testemunho para quando Deus venha realizar esse milagre, pessoas venham olhar isso e reconhecer que você é uma pessoa de Deus e que a palavra de Deus que você carrega é verdadeira e que através do seu testemunho essas pessoas venham a ser salvas e venham a crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a reflexão do vídeo. Através da sua vida, através do seu testemunho, pessoas serão salvas. Nada é por acaso, tudo é processo. Existe Querite, existe Sarepta e existe milagre de Deus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe.